pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no portal do estudante que tem muito conteúdo para vocês. Na aula de hoje vamos falar sobre classe de palavras variáveis, o substantivo. Dessa vez trabalharemos sobre as flexões. Se você perdeu a aula anterior, vai lá na plataforma Gonçalves Dias que nós temos a primeira aula de substantivo, com o conceito, as classificações e essas primeiras flexões. Na aula de hoje nós vamos ver plural dos substantivos simples, plural dos substantivos compostos, a flexão de grau e também um pouquinho sobre substantivação. Então vamos lá? Plural dos substantivos simples. Os substantivos terminados em vogal, ditongo oral e nasal fazem o plural pelo acréscimo de S. Por exemplo, pai, pais, imã, imãs, hífen, hífens. A palavra hífen, quando ela vai para o plural, ela perde o acento. Então, dentre todas as regras que a gente tem em relação à flexão de número, essa é a mais simples, né? Que é quando nós acrescentamos o S para marcar esse plural, para marcar a pluralidade, né? Então, qual é a exceção dessa regra? Cano e cânones. Os substantivos terminados em M fazem o plural em NS. Por exemplo, homem, homens, né? Essas primeiras regras são bem mais simples, né? Vocês vão perceber que quando a gente vai lá para os substantivos compostos, aí a gente já tem que ter muita atenção, principalmente em relação à classificação dessas palavras. Se essas palavras elas são substantivos, se elas são adjetivos ou se elas são advérbios ou até mesmo um verbo, porque de acordo com a classificação eu sigo determinada regra. Os substantivos terminados em R e Z fazem o plural pelo acréscimo de ES. Por exemplo, revólver, revólveres, raiz, raízes. Os substantivos terminados em AL, EL, OL, U flexionam-se no plural trocando o L por IS. Por exemplo, quintal, quintais, caracol, caracóis, hotel, hotéis. Quais são as exceções? Nós sabemos que nós temos as regras e temos ali sempre uma exceção ou outra que nós precisamos destacar. Aqui a exceção seria mal, o plural ficaria males, cônsul, o plural fica cônsules. Lembrando que vocês não devem confundir mal com L e mal com U. Tem uma dica bem fácil em relação a isso. Mal com L é advérbio, o contrário de bem. Mal com U, adjetivo é o contrário de bom. Então, vocês fazem sempre essa substituição quando vocês tiverem alguma dúvida que vocês vão conseguir fazer essa diferenciação. Plural dos substantivos simples. Os substantivos terminados em -il fazem o plural de duas maneiras. Quando oxítonos, em -is, por exemplo, canil, canis. Quando paroxítono, em -eis, por exemplo, míssil, mísseis. A palavra réptil pode formar seu plural de duas maneiras, répteis ou répteis, que é pouco utilizada, né? Então, vocês percebem que para a gente ver essa questão do plural dos substantivos, a gente tem que atentar também a algumas regrinhas, como a questão da tonicidade das palavras. Se a palavra é uma palavra oxítona, né, onde a sílaba forte é a última, se é uma paroxítona, onde a sílaba forte é a penúltima, ou se ela é uma proparoxítona, se a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, vamos relembrar esses conceitos aí bem iniciais que a gente viu lá na parte de fonologia. Os substantivos terminados em S fazem um plural de duas maneiras, quando monossílabos ou oxítonos, mediante um acréscimo de ES, as, ases, retrós, retroses. Quando paroxítonos ou proparoxítonos ficam invariáveis, por exemplo, o lápis, os lápis, o ônibus, os ônibus. Então, lembrando ainda lá do começo novamente, em relação à classificação, de acordo com a quantidade de sílabas, né? Uma sílaba monossílabo, duas sílabas dissílabo, três sílabas trissílabos, quatro ou mais sílabas
polissílabos. Tem uma palavra que ela é sempre no plural, inclusive o seu determinante, mas que a gente não costuma utilizar no nosso dia a dia. Por exemplo, a palavra óculos, né? Na verdade, ela fica todo no plural. Eu tenho que dizer, esqueci meus óculos. Você viu os meus óculos? Mas a gente não costuma utilizar assim no nosso dia a dia, né, turma? Como é que a gente diz? A gente diz, você viu o meu óculos? Né? Geralmente a gente utiliza assim, mas o correto seria tanto o determinante, que pode ser o artigo, como o pronome, também ir para o plural. Seriam os óculos, meus óculos, aqueles óculos, tá certo? Plural dos substantivos simples. Os substantivos terminados em ão fazem o plural de 3 maneiras, substituindo o ão por ões, ação, ações, substituindo o ão por ães, cão, cães, ou substituindo o ão por ãos, grão, grãos. E aí acontece uma grande confusão isso, né? Quando as pessoas vão fazer a concordância, quando tem essa terminação, cidadão, cidadãos, né? E as pessoas dizem cidadões. Então, muito cuidado, que esse é um erro bem recorrente, cidadãos, cidadãos, tá? Então, muito cuidado com a formação desses plurais. Plural dos substantivos simples. Os substantivos terminados em X ficam invariáveis. O látex, os látex. O tórax, os tórax. Então, vocês percebem que o que vai para o plural aí, no caso, são os determinantes. O que são determinantes? São aquelas palavras que determinam, que acompanham. Pode ser um artigo, pode ser um pronome, tá certo? Então, vai determinar e vai marcar aí essa palavra, sendo que ela está no singular ou que ela pode estar também no plural. Plural dos substantivos compostos. Os substantivos compostos podem ser formados por palavras de diferentes categorias gramaticais. É essa variedade que pode gerar dúvidas na hora de fazer a chamada flexão de número, ou seja, o plural. Para começar, temos uma regra que ajuda bastante. Qual é a regra geral? Nos substantivos compostos, vão para o plural apenas as palavras que forem substantivo ou adjetivo, inclusive se ambos estiverem juntas. Então, pegou a oração, detectou que é um substantivo ou um adjetivo, já sabe que eles podem ir para o plural. Regra geral, substantivo ou adjetivo vão para o plural. Até porque, turma, são classes de palavras variáveis, né? Se são classes de palavras variáveis, já fica aí essa dica que eles vão para o plural. Plural dos substantivos compostos. Os demais, de forma geral, não variam, tá? Exemplo, o guarda-chuva, os guarda-chuvas. Por que não variou? Observem a primeira palavra, guarda. A primeira palavra, a classificação dela seria o quê? Seria um verbo, né? Então, verbo mais substantivo. O abaixo-assinado, os abaixo-assinados. Então, nós temos um advérbio e um adjetivo. Abaixo, advérbio, tá certo? Então, por isso não foi para o plural. O guarda-noturnos, os guardas noturnos. Guarda aqui é substantivo e noturno é adjetivo. Então, se forem os dois substantivos ou adjetivo, ou um substantivo e o outro adjetivo, podem sim ir para o plural. Como desdobramento dessa regra geral, nós temos outras variações. Se a palavra for composta por verbo mais substantivo, só o substantivo vai para o plural. Tá certo, turma? Então, quando nós temos verbo mais substantivo, apenas o substantivo vai para o plural. O caça-fantasma, os caça-fantasmas. O beija-flor, os beija-flores. Um cachorro vira-lata, uns cachorros, uns cães vira-latas. Se o composto verbo, substantivo composto com verbo, mais substantivo já for plural, faz-se a flexão apenas com o artigo que o antecede, né? Que seria o determinante que nós falamos agora há pouco. Exemplo, o caça-dotes, os caça-dotes. O saca-rolhas, os saca-rolhas. Então, apenas o determinante foi aí para o plural. Plural dos substantivos compostos, continuação.
No caso de substantivo mais substantivo, lembram da regra geral? Substantivo ou adjetivo, eles são variáveis, podem ir para o plural. No caso de substantivo mais substantivo, ambos vão para o plural, quando se deduz que há autonomia de significado em cada um. Para descobrir se é esse o caso, é só verificar se na expressão caberia a conjunção i, ligando-os, né? A couve-flor, as couve-flores. Essa verdura é couve e também é flor, né? Então, elas são palavras que possuem autonomia. O cirurgião dentista, os cirurgiões dentista. Eles são cirurgiões e também são dentistas. Meia calça, meias calças. Ambas, né, têm aí as suas determinações próprias. Redator-chefe, redatores, chefes. Ou seja, são palavras que têm autonomia de significado. No caso de substantivo mais substantivo, em que há uma relação de subordinação, ou seja, o primeiro elemento é determinante do segundo, só vai para o plural a primeira palavra. Se o segundo elemento for, o primeiro elemento é determinante do segundo. Então, quando nós tivermos essa regra, aí sim a gente vai seguir esses exemplos aqui. Bomba, relógio, ficaria bombas, relógio. Palavras-chave, palavras-chave. Caneta, tinteiro, canetas, tinteiro. Salário, família, salários, família. Banana, prata, bananas, prata. Porque um é determinante do outro, tá? O primeiro elemento é determinante do segundo elemento. Substantivo mais substantivo, quando eles estiverem ligados por preposição, em que o primeiro elemento é determinante do segundo. Nesse caso, apenas o primeiro elemento flexiona-se para o plural. Pé de moleque, pés de moleque. Água de colônia, águas de colônia. Verbo ou advérbio, ou quando eu tenho substantivo ou adjetivo. Apenas o segundo elemento vai para o plural. Abaixo assinado, abaixo assinados. Beija-flor, beija-flores. Sempre viva, sempre vivas. Por isso que é muito importante vocês terem um total domínio sobre a morfologia, porque vocês precisam, dentro da oração, classificar essas palavras. Vocês precisam verificar se essa palavra ela é um verbo, se ela é um advérbio, se ela é um adjetivo, para que vocês tenham noção de como é que vai ficar essa flexão de número. Palavras repetidas ou onomatopeias, né, onomatopaicas, também pode ser chamado assim. Somente o segundo elemento é flexionado. Tic-tac, tic-tacs. Ping-pong, ping-pongs. Reco-reco, reco-recos. Corre-corre, corre-corres. Então, apenas a segunda palavra foi flexionada. Onde é que as onomatopeias aparecem muito? Elas aparecem muito nas revistas em quadrinho, para a gente representar qualquer barulho, barulho de buzina, barulho de algo quebrando, barulho de uma porta ou dos animais, né? Então, aparece muito aí para fazer essas representações dos sons. Quando nós temos substantivo, mais substantivo ligado por preposição, se enquadram na mesma definição anterior, em que o primeiro elemento é determinante do segundo. Portanto, nesses casos, apenas o primeiro elemento flexiona-se para o plural. Pé de moleque, né? Águas de colônia, águas de colônia, né? Bem parecido com o exemplo que nós vimos anteriormente, né? E quando nós temos uma palavra variável, com outra também que é variável. Então, duas palavras aí variáveis. Os dois elementos passam para o plural. Lembrando quais são as classes de palavras variáveis. Estão lembrando aí, turma, as classes de palavras variáveis? É bem fácil, basta vocês lembrarem quais são as duas classes que funcionam como núcleo. Quais são as duas classes gramaticais que funcionam como núcleo? O substantivo e o verbo. Quais são aquelas que estão ali para acompanhar, para determinar e para caracterizar o substantivo? Seriam o quê? Os adjetivos, os pronomes, os artigos e os numerais. O verbo também é uma classe de palavra variável. E quais são as classes de palavras que são invariáveis? O advérbio, que está relacionado diretamente ao verbo. Nós temos a preposição
e a conjunção, que estão ali servindo para ligar frases, orações, palavras, e as interjeições, que são para falar dos nossos sentimentos. Então, classes de palavras variáveis e também invariáveis, né? Vamos ver aqui o exemplo. Cota, parte, cotas, partes. Mão boba, mãos bobas. Segunda-feira, segundas-feiras. Por quê? Porque as duas palavras são variáveis. Flexão de grau. Grau é a propriedade que as palavras têm de exprimir as variações de tamanho dos seres. Classificam-se no grau normal, indicam ser de tamanho considerado normal, casa, carro, estante. O grau aumentativo indica o aumento do tamanho do ser, classifica-se em analítico ou sintético. Analítico. O substantivo é acompanhado de um adjetivo que indica essa grandeza. Uma palavra que vai indicar essa grandeza. Casa, grande. A palavra grande indica essa grandeza. Já o sintético é como se ele estivesse sintetizando. Ele vai fazer aí, com auxílio de sufixos, essa indicação, né? Acrescida ao substantivo, um sufixo indicador de aumento. Casa, casarão. O grau diminutivo indica a diminuição do tamanho do ser. Pode ser analítico, substantivo acompanhado de um adjetivo que indica pequenez, casa pequena, estante pequena, mão pequena. Ou também sintético, né? É acrescido ao substantivo um indicador de diminuição. Casinha, livrinho, reloginho, mãozinha. Não, quando a gente está falando de forma não tão formal, mas coloquial, a gente acaba fazendo aí umas outras variações, né? Umas outras formações, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre substantivação. Os artigos o, os, a, as, uns, uma, umas, podem substantivar qualquer palavra ou expressão a que se antepõe, independente da classe gramatical a que essa palavra pertence. Esses casos são conhecidos como derivação imprópria. O andar de Gabriela chama a atenção. Andar é um verbo que sofreu o processo de substantivação. Nós já vimos isso aqui lá quando nós estudamos o processo de formação das palavras. Nós vimos aqui sobre o tipo de derivação. Qual é a derivação imprópria? Quando uma classe muda, quando a palavra muda de classe gramatical. Andar. Andar, a palavra sozinha, isolada, eu sei que é um verbo. Né? Mas quando eu digo o andar de Gabriela, o andar de Daniel, aí deixa de ser um verbo e passa a ser um substantivo. Eu substantivei a palavra. Os 4 chegaram atrasados ontem. 4 é um numeral cardinal que foi substantivado, né? O muito aborrece e o pouco enobrece. Muito e pouco são advérbios de intensidade que sofreram aí o processo de substantivação. Então, a gente pode estar fazendo a substantivação dessas palavras através do uso desses determinantes. Substantivo versus adjetivo. Em alguns casos, a mudança de posição de uma palavra implica a mudança da sua classe gramatical. Esse fenômeno é bastante comum entre substantivos e adjetivos. Analise o trecho retirado da célebre obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi um berço. Então, observe que tem aí uma mudança na posição das palavras, né? No primeiro caso, autor defunto, autor é um substantivo e defunto é um adjetivo que caracteriza o substantivo autor. No entanto, no segundo, defunto, autor, tem a mudança de posição que faz com que defunto seja o substantivo e autor seja o adjetivo, que caracteriza o vocábulo autor. Então, turma, toda essa parte de substantivação, essa parte de colocar anteposto ao substantivo ou posposto, ele traz também uma mudança no significado. Então, atentem para tudo isso, atentem para as regras. O substantivo, assim como o adjetivo, eles podem variar em gênero, em número, em grau e, principalmente, vocês precisam ampliar o conceito de vocês, sair daquele automático como belo, adjetivo, casa, substantivo. Vocês têm que saber que as palavras elas podem ter uma alteração na sua classe gramatical. Eu posso ter uma mudança da classe gramatical. Quando eu digo azul,
de cara eu já sei que azul seria o quê? Uma cor, uma qualidade, ou seja, um adjetivo. Mas quando eu digo o azul é a minha cor favorita, deixa de ser substantivo e deixa de ser adjetivo e passa a ser um substantivo. Então, muito cuidado quando houver essa mudança da classe gramatical. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.